Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Então nós vamos fazer os exercícios das atividades propostas de 1 a 5 do capítulo 7 de Física 2, beleza? Vamos lá. 1. Por uma seção reta de um fio de cobre passam 360 coulombs de carga durante 1 minuto. Determine em amperes a intensidade da corrente elétrica. Dá para fazer assim meio de cabeça. Por quê? 360 em 1 minuto, que é 60 segundos. 360 por 60 vai dar 6. Já mata, tá? Mas vamos fazer direitinho. Então, eu tenho um ΔT de 1 minuto, que é igual a 60 segundos. Aí eu tenho uma carga de 360 coulomb. A corrente elétrica I é igual a Q sobre ΔT. Então, é 360 dividido por 60. Quartos zeros, 36 por 6 dá 6 ampere. Beleza? Alternativa C. Vamos para o 2. Uma corrente elétrica atravessa um condutor cuja intensidade varia no tempo e está descrita no gráfico a seguir. Determine a intensidade de carga elétrica que passa pelo condutor no intervalo de 0 a 10 segundos. Bom, eu não vou desenhar o gráfico todo, eu só vou desenhar o triângulo que nos interessa. É um triângulo de base 10 e altura 5, tá? Ah, não, perdão. É que eu fiz uma divisão aqui, desculpa. Não, é um trapézio. É um trapézio aqui de base maior 10, altura 5 e base menor 5, tá? Deem uma olhada aí, ó. Agora eu vou fazer o gráfico em azul aqui, ó, só para vocês compararem, tá? Ele bate aqui, ó, corrente com tempo. Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui. Ele bate aqui no 5, no 5, né? Aqui a altura é 5, né? Então essa base menor é 5. E essa base maior aqui é 10, tá? Então o triângulo fica, né? Se a gente retornar aqui, ó, o trapézio fica essa figura aqui. Ah, professor, mas eu não lembro a área do trapézio. Como é que eu faço? Você pode dividir em, por exemplo, um quadrado de 5 por 5 e mais um triângulo de 5 por 5 também. Lembrando que o triângulo tem base vezes altura dividido por 2. Mas eu posso fazer uma outra coisa também. Se você notar, eu posso dividir assim também, ó. Por isso que eu me confundi e falei que era um triângulo. E são 3 triângulos iguais, ó. Esse é um triângulo T1, digamos assim, T2 e T3. Só que todos eles têm a mesma área. Eles são exatamente iguais. Então, se eu achar a área desse aqui, por exemplo, é só multiplicar por 3, tá? Então, eu deixo esses testes para vocês fazerem depois, mas vamos fazer com o trapézio, que já vai dar direto o que a gente precisa. A área do trapézio é igual a base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2, certo? Então, vai ficar 10, base menor, eu falei, né? 5 mais 10 vezes a altura de 5 dividido por 2. 5 mais 10 é 15, vezes 5 dividido por 2. 15 vezes 5 dá 75, então fica 75 dividido por 2, que dá 37,5 coulomb. Ok? Alternativa A. Vamos para o próximo. 3. Ao estudar situações em que as partículas eletricamente carregadas deixam de estar em equilíbrio eletrostático, passa-se a situação em que há deslocamento dessas cargas para uma determinada direção e em um sentido. Este deslocamento é o que chamamos de corrente elétrica. A corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de elétrons livres no sentido convencional, cargas positivas no sentido convencional, elétrons livres no sentido oposto ao convencional, cargas positivas no sentido oposto ao convencional,
e íons positivos e negativos fluindo na estrutura cristalizada do metal. Bom, todas as alternativas que falam positivo, tá, a gente tira fora. Por quê? Porque o que ele chama de corrente convencional é a corrente que foi convencionada para se usar valores positivos. Então, na corrente convencional, a gente diz que é uma carga positiva, que não é o próton, mas é uma carga positiva de valor igual ao do elétron, que se move no mesmo sentido do campo elétrico, tá? Então, a gente diz que a corrente dessas cargas positivas, é no mesmo sentido do campo elétrico, que é isso que a gente chama de corrente convencional, porque foi convencionado, tá? A corrente real é o quê? A corrente real é o elétron caminhando, né, se movendo no sentido oposto ao campo elétrico gerado no fio. Então essa é a corrente real. É isso que é o que acontece. E isso é o que está descrito na alternativa C. Elétrons livres no sentido oposto ao convencional, que é o real, tá? Então, alternativa C. Agora, vamos só dar uma analisada nas alternativas, que elas são um pouco confusas, né? Então, na A, ele diz elétrons livres no sentido convencional. Não, elétrons livres no sentido real. Então, a A está errada, tá? Porque seria no sentido real. A B, cargas positivas no sentido convencional. Isso é o que nós usamos na teoria, mas na prática são os elétrons no sentido oposto ao convencional. Então, a B está errada. A C é que está certa, vamos ver a D. A D ele fala cargas positivas no sentido oposto ao convencional. O sentido oposto ao convencional é o correto, mas não são as cargas positivas, são as negativas, tá? E aí, íons positivos e negativos fluindo na estrutura cristalizada do metal. Essa daí é aquela alternativa absurda, né? Então não são íons, porque isso é um átomo inteiro, tá? Não vai dar certo isso, tá legal? Beleza? Não são os átomos inteiros que se movem, são só os elétrons. Ok? Então a alternativa correta, como já marcado, é a C. Vamos para o 4. Ao acionar um interruptor de uma lâmpada elétrica, esta se acende quase instantaneamente, embora possa estar centenas de metros de distância. Isso acontece porque a velocidade dos elétrons da corrente elétrica é igual à velocidade da luz? É o que parece, né? Mas não é verdade, tá? A velocidade dos elétrons não é igual à velocidade da luz. Os elétrons se põem em movimento quase imediatamente em todo o circuito, embora sua velocidade média seja relativamente baixa. É verdade, porque olha o que acontece, tá? A B é que é correta. Se a gente imagina o fio como verdadeiramente é, que é um monte de elétrons, um pertinho do outro, já estão lá, paradinhos. Eles só estão esperando aparecer o campo elétrico. Essas bolinhas são elétrons, tá? Não vou desenhar sinal negativo em todas, que não vai ficar muito confuso. Apareceu um campo elétrico, fechei o circuito, isso significa que apareceu um campo elétrico, tá? Eu comuniquei a esses elétrons uma diferença de potencial. O que eles vão fazer na hora? Um elétron novo vai chegar aqui, pum! Na hora que ele chega aqui, ele empurra esse e todos os outros se movimentam, tá? Todos os outros se movimentam para cá, ok? Então é meio como aquele pêndulo de Newton, sabe? Que tem a bolinha aqui, aí tem uma, duas, três, quatro bolinhas, aí essa bate nessa e essa daqui sai. É meio que essa a ideia, tá? A velocidade das bolinhas não é absurda, mas a comunicação dessa informação de que chegou uma bolinha aqui faz a outra sair aqui. Isso é a velocidade da onda, né, se propagando naquele material metálico do pêndulo de Newton. Aqui não digamos assim, a gente não sei se dá para dizer que essa informação, né, daqui para cá viaja numa velocidade determinável. Eu não sei exatamente dizer se é igual sempre, provavelmente depende do condutor, né, se o material é melhor condutor, pior condutor, etc. Mas é uma questão parecida com aquela brincadeira que um senta num canto do banco, aí o outro cai do banco, né? Lá na outra ponta, né? Então é mais ou menos essa ideia. Entrou um elétron aqui, o outro elétron já sai lá do outro lado e estão chegando mais elétrons. Então, na verdade, apesar da velocidade deles ser baixa, assim que um elétron novo chega, o outro já está saindo lá na ponta
Então, não é que a velocidade deles é muito alta, mas é que, como ele é uma filinha, né, de elétrons, chegando um novo, o outro já sai, e essa energia é comunicada através disso, beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Mas vamos dar uma olhada nas outras. A velocidade dos elétrons na corrente elétrica é muito elevada. Não, não é, porque seria equivalente a A, né? Não é necessário que os elétrons se movimentem para que a lâmpada se acenda. Não é verdade. Não precisa andar um elétron até chegar na lâmpada. Isso não precisa, né? O que precisa é, um elétron chegou numa ponta, lá na outra ponta o outro já vai causar a energia necessária para a lâmpada se acender, tá? Mesmo porque os elétrons eles ficam fazendo, dependendo do circuito, um movimento de vai e vem. Então, às vezes, o elétron nem chega no lugar que está acendendo lá na frente. Ele foi um pouco, voltou um pouco. Lá na frente acendeu uma lâmpada, mas ele já está voltando, tá? Que é a corrente alternada. Vamos para o 5. Uma corrente elétrica de intensidade 11,2 microampere percorre um condutor metálico. A carga elementar é E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O tipo e o número de partículas carregadas que atravessam uma seção transversal desse condutor por segundo são, respectivamente. Então, primeiro, vamos no tipo, né? Prótons e íons de metal não pode ser. Então, a A, B e a C caem fora. A, B e C, todas erradas, tá? Vamos para a D e a E. Na D, eles falam, ambas falam elétrons, né? Só que aí uma diz 14 vezes 10 a 16 e a outra diz 7 vezes 10 a 13, tá? Então, e aí? Agora tem que calcular, não tem jeito. Se eu quero saber o número de cargas e ele me deu o valor da corrente, eu vou ter que usar a fórmula da corrente. I igual a ΔQ, não, perdão. Q sobre ΔT. Mas eu também posso escrever ΔQ sobre ΔT, tá? Só que, como ele quer o número de cargas, então eu vou substituir pela fórmula aqui que determina a carga total de um corpo, que é número de elétron vezes número de elétrons, né, quantidade de elétrons, vezes a carga do elétron, dividido por ΔT. E aí eu faço o seguinte, esse cara vai passar dividindo, né, e esse cara vai passar multiplicando. Então vai ficar... ele falou que é 1 segundo, né? Por segundo. Então, se é por segundo, né? Na verdade, deixa eu até... não vai dar para voltar, mas tudo bem. Quando eu multiplicar, não vai fazer nada, né? Então, I ΔT sobre E igual a N. Esse cara vai embora, porque ele é igual a 1. Então, fica I sobre E. Agora é que fica fácil. Por quê? Se o N é igual a I sobre E, vai ficar 11,2 microampere, que é 10 elevado a menos 6. Aí dividido pela carga elétrica do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí você fala, meu, que continha chata para fazer, é um número quebrado, né? Mas vamos fazer o seguinte, esquece as potências de 10, tá? Esquece as potências de 10. E vamos aproximar esses números. 11,2, perdão, 11,2 é aproximadamente 11. E 1,6 é aproximadamente 2. Certo? De qualquer maneira, eu estou dividindo por um número que é maior do que 1. Então, a fração nunca vai poder dar maior do que 11. 11 por 2 dá aproximadamente 6, né? Vai dar 5,5, certo? Grosseiramente, essa aproximação vai dar 6. Ela não chega nem perto de 14. Então, o valor correto vai ser 7. Se a gente fizer a divisão, certamente vai dar um valor aproximado de 7 ou 7 exatamente. Para ser sincero, eu nem fiz a conta. Porque 14 eu tenho certeza que não vai dar, tá? Então, a resposta correta é a E. E aí a gente encerra. Então fica para vocês fazerem essa conta e comprovarem aí que dá 7, tá? Ou não, e aí vocês vêm me contestar. Beleza? Então é isso por hoje, gente. Até mais.